Duvido muito que o TSE também não impugne a candidatura do Pablo Marçal. Só que o Marçal vai aproveitar até o prazo final para dar entrevistas, para aparecer, e como já antecipado por nós, e com toda a modéstia do mundo antecipado por mim no último sábado, a prioridade do Marçal nesse período é tentar destruir o Renan Santos. O Renan, o MBL, adotou uma linha ontem, eu não sei se vai surtir efeito, a linha do silêncio e da ignorância. Porque você adota esse silêncio, você ignora o Coringa, quando esse Coringa, o agente do caos, não tem visibilidade, diferente do Marçal. Todo mundo gosta de falar com ele, porque ele dá audiência. E ele é muito carismático. Muito carismático, o Marçal. Vocês viram a entrevista dele na BP? Eu acho horrível. Foi horrível a entrevista. Estarrecedora. O quanto de besteiras ele disse, de mentira, de babaquice. Atacando claramente o Renan Santos. Ele tá indo para esse negócio só para bater no Renan. Lembrando, ele é o consultor de marketing do Flávio. Do nada ele decidiu ser candidato. Não. É porque ele, como consultor de marketing, viu que nenhum outro nome capaz, potencial na equipe do Flávio teria essa capacidade de derreter o Renan Santos. Então ele mesmo disse, eu vou para esse negócio aproveitar até o dia do prazo para dar entrevista ou até mesmo participar de debates. Agora tem uma informação nova que o Marçal está dizendo para todo mundo que vai ao debate da Band no próximo domingo, que vai ser o primeiro. A Band não confirmou a presença dele, isso é fake news. Estava vendo ontem no UOL, a jornalista lá em contato com a direção da Band, que o Marçal deu entrevista ontem na BP. Onde é que foi mais que ele foi? Foi um bocado de lugar. Foi na BP, foi no Júnior lá do Redcast, foi no Inteligência Limitada, foi um bocado de lugar. Ele está dizendo, eu vou no debate da Band, confirmado. Não. Os advogados, o jurídico da Band está aguardando um posicionamento do TSE sobre o caso Marçal. Mas eu não duvido que ele esteja, porque o Marçal vai levar audiência. Já que, a gente vai comentar daqui a pouco, Flávio e Lula cancelaram a participação, eles não vão, já confirmado, já esperado. O Flávio fez um jejum, tô brincando aqui, mas ele orou muito, ele intercedeu. Acho que esse tempo todo é para que o Lula não fosse no debate. O Lula disse que não vai, ele também, graças a Deus, então eu não vou. Tá o Renan, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, aqueles outros candidatos sem relevância lá, de algum, acho que o PSOL vai estar também, negócio desse. E, pessoal, não, agora não sei, também não é muito relevante. E agora o Pablo Marçal que está tentando ir. E o Marçal só vai para isso. Mas a gente assistiu a entrevista, eu vi as besteiras que ele disse, você viu que ele tá com um bigode. Essa foto, inclusive, é velha, essa foto é de 2024. Ele tá com uma... Ele fez, eu acho que... Uma desarmonização facial. Fez uma demonização facial. Gente, ele tá totalmente entupido de ácido retinóico aqui pela bochecha. Botou um bigode, tá meio estranho, não sei se é hormônio, não sei. Até essa foto tá defasada aí, Luiz Benedito. Coloca outra imagem, pega a atual. Mas vocês viram, tem como colocar os trechos? A BP pode. Brasil Paralelo, pega o trecho da entrevista do Pablo Marçal, as besteiras que ele fala. Mas ele é carismático. E você vê pelos comentários como já tem gente, principalmente, óbvio, bolsonarista, de coração, dizendo que vota nele. Que vai votar nele. Ele não vai ter candidatura viável. O objetivo dele não é ter votos. O objetivo dele não é crescer. O objetivo dele, sabe qual é? Ser odiado. O Marçal... ele quer ser odiado. Vocês já assistiram o filme do Batman do Christopher Nolan? Que é o melhor de todos os Batmans, aqui, o do Coringa, com o Heath Ledger. Você já assistiu, Vanessa? Não. Acho que já deve ter assistido, você não lembra. Acho que sim, com aquele que morreu, né? Porque o Coringa é retratado nos outros filmes como bandidão bobo, que vai atrás do dinheiro, aquela coisa. Mas o Nolan trata exatamente o Coringa como ele é. Quer ver o circo pegar fogo. Ele não quer dinheiro, ele não quer matar simplesmente só o Batman, ele quer ver o caos. Ele não tem um objetivo só. O Marçal, ele não quer voto. Como o Coringa, ele não queria o dinheiro. O Marçal, ele não quer o voto. Muita gente acha, mas ele não vai ter voto. Gente, ele não vai ter nem a candidatura dele viabilizada pelo TSE. Vocês estão entendendo? O Marçal vai para causar tumulto. Ele é o consultor de marketing do Flávio Bolsonaro. Até março deste ano, ele estava filiado à União Brasil. Ele se filiou à União Brasil em março deste ano. Desculpa, falei errado. Ele se filiou ao UB em março deste ano. Depois saiu e precisou voltar para o PRTB numa estratégia política na justiça, através de uma liminar. Até semana passada, quem seria o candidato do PRTB
O Leonardo Avalanche, que diz que é bilionário de criptomoeda, de Bitcoin. Tomei até um susto com isso, não sabia dessa informação. Que ninguém conhece, não tem expressão nenhuma. Sábado, o Marçal vai lá e, no prazo de apresentação das candidaturas, disse: eu sou candidato. Por quê? Porque viu o crescimento do Renan Santos. Isso é importante. Desse cara entrar na campanha agora, entenda isso. Esse Marçal entrando na campanha agora mostra que o senhor Renan Santos está forte, velho. Muita gente não vai gostar do que eu tô dizendo aqui, vão falar que eu sou torcedor. Não é a verdade. Para pra pensar. Se não tivesse Renan Santos, esse Marçal tava dando entrevista, continuando aí defendendo o Vorcaro, falando bem do Lula. Vou ser até justo aqui, ele não falou bem do Lula, ele disse verdades a respeito do Lula. Ele disse que o Lula é carismático, é uma liderança política e tal. Mas ele ia ficar dando entrevista, ele nem ia aparecer se não fosse o Renan Santos, se o Renan não fosse candidato. Se o Renan estivesse fraco também, mesma coisa. Aliás, se o Renan estivesse fraco, se o candidato do MBL não tivesse expressão, Flávio estaria indo para os debates. Flávio teria mais segurança. Você vê que o Flávio é inseguro. Inseguro porque ele sabe que existe um candidato mais preparado e com mais vontade de falar. Aí um trecho, para quem nos acompanha pelo YouTube, são 8 horas e 37 minutos. O cara até chorou. E ele é carismático. Claro que eu, fala a verdade aqui, nunca caí no Pablo Marçal. Em 2024, e o ouvinte que nos acompanha desde aquela época, ele tem todo direito, vontade de falar, ele tem que exercer mesmo essa vontade de falar, de perguntar: poxa, Timóteo, mas você em 2024 estava apoiando o Marçal, você estava feliz com ele? Eu estava animado, mas o que eu imaginava do Marçal é que ele acabasse com o bolsonarismo. Me enganei. Tanto que no meio da campanha eu já tinha aberto os olhos, eu tinha a Vanessa prova disso, o Lohan, de outras pessoas que participavam. Eu disse: esse cara vai se unir ao Bolsonaro. Escreva o que eu tô te falando. Ele não vai ter capacidade porque ele é imoral como o bolsonarismo. Ele vai se unir ao bolsonarismo. Infelizmente aconteceu isso. Mas eu sempre achei, inclusive se você voltar nos programas daquela época de 2024, esse negócio de coach dele, eu sempre achei ridículo pra mim. Mas uma fantasia, uma hipnose pra muita gente no Brasil hoje. E aí ele faz esse choro, ele é muito carismático. Solta o trecho aí, o áudio, por favor. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu amo esse lugar aqui, cara. E eu tô de saco cheio disso. Eu estou atrás de homens justos e mulheres justas que têm uma caneta. Você que é funcionário público, togado, que responde pelo povo. Você podia pegar essa caneta e olhar esse processo com carinho. Não dá nem para assessor, olha você. Se você olhar, você vai perceber que não existe isso. Existe uma tropa de vagabundo que está pondo pressão em todo mundo. Para quem não sabe, um político consegue pressionar um juiz de primeira e segunda instância falando assim: ó, eu não te promovo para cargo de desembargador, eu não te coloco no STJ, eu não te coloco no TST, eu não te coloco na cadeira de tal coisa. Se existir homem e mulher de verdade nesse país, vocês vão olhar para isso de verdade, com o seu coração. E se você continuar sendo alguém injusto, que você pague com a sua própria vida, que o próprio Deus vá para cima de você. Desculpa. Marçal, há um tempo... Tem gente que acredita nisso, pô. Ele é carismático. Ele é carismático, você vê pelos comentários. Eu sou justo aqui. Flávio não é carismático, Flávio é uma porta, é um burro. O sujeito é fraco. O Marçal não é. O Marçal... Eu não posso entrar no adjetivo aqui, mas ele é um Lula de marca maior. Você entendeu o que eu tô dizendo? Sim, sim. O Marçal é um Lula de marca maior. É um Lula cara de pau. É. Ele é cara de pau, ele não tá nem aí. Se ele for exposto de alguma forma, já pegaram a capivara do Marçal daquela época que ele já tinha sido preso, que ele foi responder um inquérito por fraude, o negócio, e ele foi pra cima. Aquela eleição de 2024 mostrou que ele é um coringa completo. Ele fez o circo pegar fogo em 2024 com o Datena, com o Ricardo Nunes, e eu discordo de você que você disse que o Marçal só não ganhou por causa do Bolsonaro. Na verdade, não foi nem por causa disso. O Marçal só não ganhou a eleição em 2024 por causa dos bilhões que o Ricardo Nunes gastou. Foi a campanha mais cara da história da cidade de São Paulo. É verdade. Foram dezenas de bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. E só por isso o Marçal não ganhou essa eleição. Mas eu acho que o Pablo Marçal, se o TSE, e deve fazer isso, eu não vou dizer se for um instituto, um órgão sério, um órgão eleitoral, não é sério.
Se o Brasil fosse sério, não teria nem um Tribunal Superior Eleitoral, do meu ponto de vista. Como lá nos Estados Unidos não existe em outros países. Mas se tiver um pouquinho de seriedade, eu acho que eles não vão fazer. Eles vão impugnar esse negócio do Marçal antes do debate de domingo. Mas você tem também a necessidade das emissoras, da audiência, do engajamento, da visibilidade. E resumindo a história, Vanessa Moreira, ele já conseguiu, né? O caso que nós falamos aqui no início do programa, lá do Flávio Bolsonaro em Juiz de Fora, pouquíssimos portais, aliás, divulgaram a notícia, mas não teve engajamento. Você não teve compartilhamento, as pessoas não estavam comentando o assunto, graças a essas entrevistas do Pablo Marçal. O que você acha, diga aí? Com certeza, né? A gente está diante aí de um cara que foi um fenômeno nas últimas eleições. Ele transformou a eleição para prefeito de São Paulo em uma eleição nacional. E não exatamente pelas qualidades que ele reúne, mas pela situação que foi colocada à mesa para todos os brasileiros. A gente estava falando do terceiro maior orçamento da União, cidade de São Paulo, e o Bolsonaro escancaradamente apoiando alguém que não tinha a menor junção de ideias com ele. Ou seja, após a sua derrota, ele fez questão de fazer palanque para uma pessoa completamente duvidosa, que não comungava dos mesmos valores que ele dizia ser importante, né? E toda a família Bolsonaro execrou o Pablo Marçal. O Eduardo fez uma campanha violentíssima contra qualquer um que apoiasse o Pablo Marçal, o que era praticamente inevitável naquela época, porque não existia opção. Qual era a opção? Né? Tem muita gente falando assim, vocês da Brado apoiaram o Pablo Marçal. Claro, eu não me arrependo de ter apoiado o Pablo Marçal naquela época, porque, de fato, ele veio com um simbolismo muito maior do que simplesmente uma opção para prefeito de São Paulo. Ele veio como alguém que mostrou o seguinte, olha, o Brasil tem espaço, as pessoas querem mudança, o Brasil tem espaço, que não é apenas a família Bolsonaro. E esse recado ficou dado por ele. Agora, ele aprecia apanhar, né? Ele aprecia ser humilhado, porque ele foi humilhado pela família, ele foi execrado pela família. Por isso que eu digo, tem alguma bala de prata nessa situação. Como assim bala de prata? Assim, Timóteo, tem alguma grande tem contrapartida. Algum grande interesse. Uma contrapartida imensa. Sim. Que por trás dessa relação. E eu posso dizer o que eu acho que tem nesse angu? Minha opinião. Caso Master. Claro. Eu achei muito estranho, com certeza, no início deste ano, esse sujeito aí. Pega outro trecho da entrevista do Ele Marçal. aplaudiu, ele disse que o Vorcaro merecia. Ele deu uma entrevista, e ele é loucaço, o Pablo Marçal. Ele não tá nem aí, ele é cara de pau. Mas ele deu uma entrevista passando pano pro Vorcaro. Luiz Melodia... Não, ele disse que o Helena Vorcaro Egger merecia pega esse trecho filme, e que ele era inteligentíssimo. Eu concordo, inclusive. Ele é inteligentíssimo, mas ele falou no âmago, né? Não foi nesse tom. Foi num tom pra passar pano. Foi num tom, uma tentativa do Marçal. O Marçal é bom de marketing, gente. Cuidado, olha. Eu falo com a galera que nos acompanha, que eu vi alguns comentários no meu ex ontem. Estão subestimando. Estão subestimando, exatamente. Galera do MBL, que eu gosto demais de vocês. Tô fã do movimento, de verdade, eu não sou do MBL. Eu tô um admirador crescente do Renan Santos, das suas participações. Estou muito feliz. Eu digo para vocês, não subestime adversário. Eu não sei se a estratégia do silêncio é válida. Estratégia do silêncio é válida quando um doido, um coringa como o Pablo Marçal, se ele não tivesse voz, seria válido. Mas ele tem muita voz e ele é bom de mídia, é isso que eu queria dizer. Ele é bom de estratégia de marketing, é um bom consultor de marketing do Flávio Bolsonaro. Agora, ele mesmo viu a necessidade, por isso que ele está entrando. Mas, Timóteo, você acha o quê do Marçal pessoa desprezível? Completamente desprezível. E eu, diferente da Vanessa aqui, ela disse que não se arrepende, eu me arrependo de ter... Eu não votei no Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. Mas eu me arrependo de ter dito para as pessoas acreditarem nele. Eu me arrependo. E a gente vai se arrepender o resto da nossa vida. Eu me arrependo. Porque talvez sim, naquele momento que eu vi aquelas declarações abortistas do Nunes e tudo mais, e a gente viu o Marçal, o carisma dele e a vontade de acabar com o bolsonarismo, eu falei, vai lá pro Marçal, mas eu me arrependo disso. Verdade. Que é um sujeito. E a Vanessa, mostra a Vanessa aqui, você vai confirmar
tô querendo me justificar perante a audiência, mas o que eu já falava do Marçal antes de 2024? Com certeza, é. É porque o Marçal, ele tem Não, pera, você tem que falar o que eu te perguntei, pô. o Responde. que você falava. O que eu falava do Marçal Você falava antes? que o Marçal era um picareta, que o Marçal gostava de vender curso, que o Marçal ia, de qualquer forma, usar isso daí para benefício próprio, a eleição dele, que ele era um cara que fazia esses discursos e tal, e que era um maluco. Eu falava, mas Perigoso, no inclusive, momento dar poder a ele. de porque... revolta, eu tava explicando eu isso pra uma também. pessoa, eu falei pras pessoas confiarem nele. A gente entrevistou o Marçal, Uma das inclusive. coisas que eu nunca... Entrevistamos, só que ele é uma pessoa que exatamente não tem um bom caráter, a gente analisa isso. Na época, 2 anos atrás, assim, a gente vai evoluindo, né, na estrada da vida. Eu não tinha tanta noção e eu não condenava tanto essa performance religiosa na política. Hoje, eu entendo isso como o principal câncer a ser exterminado desse país, certo? E o Marçal, ele é isso. O Marçal, ele faz um negócio que ele é a teologia da prosperidade em pessoa, sabe? Ele só faz esse tipo de discurso, de que se a pessoa estiver com ele, a pessoa vai ganhar dinheiro e que tem que voltar... Gente, ele tem umas falas, umas propostas para a vida pessoal do cidadão, que eu fico, assim, consternada. É como que assim, olha, pegue... O cara já tem 3 filhos com a esposa, largou de uma mulher anterior, porque a mulher era uma mala, enfim, seja lá o que for. Aí ele chega nos programas de coach dele lá, nas palestras, filma e diz assim, larga a tua família e volta para a primeira que tu vai ficar rico. Ele é maluco, tô Cara, completamente... gente, que loucura! O cara é louco. Vamos ouvir o trecho aí dele falando do Vorcaro. Solta aí, por favor. O senhor já chegou a estar com o Daniel Vorcaro em algum evento, compartilhou com ele algum evento, esteve Bota com isso a no Insta, figura viu, Helena? dele em algum evento lá em São Paulo? Fala assim, relembre. O Vorcaro é um magnata, né? Marçal Eu vejo elogia que Vorcaro. É um Bota cara assim. assim que entrou por todos os lados. Eu não imaginava que ele era desse jeito. Pra você ter uma noção, eu fiquei impressionado de acompanhar o caso, né, do Banco Master. Eu não imaginava que ele orquestrou um negócio desse, coisa de filme. Então, uma coisa que a gente vai ver da vida do Vorcaro é um filme. Não tem como não ver um filme. Então você vê um cara articulou, o que ele articulou, até onde a gente sabe, é assustador. Estilo o Lobo de Wall Street? Não, o Lobo de Wall Street é o cara, é o sicário lá. O que ele arquitetou é algo fora dos radares do exército americano. É coisa de gente com um nível de inteligência que eu não estava esperando ver no Brasil, não. Fiquei comovido, inclusive. Mas ele não responde a pergunta. Não, é porque numa era tão de conhecimento e tanta gente acessa a informação, você vê o que foi arquitetado, ele chegou muito longe, cara. Muitas esferas de poder, né? Só de ouvir, o cara foi se tornando uma lenda. Então, eu acredito que o Vorcaro, ele vai ser um cara que vai ser assim, quando alguém for usar uma expressão de alguém que é muito inteligente, vai falar, mas você é muito Vorcaro. Você é muito arquiteto de algo que ninguém... Mas ele pode ser considerado muito inteligente estando agora na prisão, Paulo? Cara, a prisão, José do Egito já ficou, Paulo já ficou, Jesus já ficou. A prisão não é um lugar que é o fim de uma pessoa. Ali pode determinar o fim se a pessoa for fraca. Nosso presidente do Brasil não ficou preso na cadeia 580 dias. E ele continuou sendo inteligente. Eu tive coragem de assumir aqui que ele é o político mais influente da história. Não foi a prisão que diminuiu ele, não. Ele não baixou a cabeça. Essa eleição foi no início deste ano, essa entrevista aí. São 8 horas e 50 minutos. Ó, a Helena mandou aqui pra mim. Eu não fico com o chat aberto do YouTube. Mandou aqui um comentário. As pessoas estão falando exatamente como eu vi no meu ex ontem. Timóteo, Dismile F3Q. Timóteo, vocês estão subestimando quem tem um pouco de conhecimento e sanidade. Quem não vota no Lula e nem no Flávio não vota nesse bandido. Agora ele pode enganar os amorais e de baixo intelecto. Gente, quem que tá falando de voto aqui, gente? Vocês não estão entendendo até agora. Vocês não entenderam a participação do Marçal. O Marçal tá inelegível. Ele não vai ter a elegibilidade dele devolvida pelo TSE. O objetivo do Marçal é ser odiado por todos. Esquece voto. Ele não tá atrás de voto, não. Ele vai lá para ficar tumultuando, para causar o incêndio nos debates, para bater principalmente no Renan Santos. Ele vai sendo um braço do Flávio Bolsonaro. Entenda isso. As pessoas não entenderam. Ontem um sujeito me disse, fazendo a tréplica ao meu comentário, ele disse, Timóteo, mas o Renan, ele vai responder o Marçal e o Marçal ficará em silêncio, mas o Renan não tem que falar com o Marçal, entendeu agora? Se o Renan responder o Marçal, e o Marçal tá querendo isso,
nos debates e publicamente. Que o Renan responda o Marçal. Daqui a pouco eu vou fazer a minha análise sobre a militância, o que eu acho que a militância do MBL deveria fazer. É diferente do Renan como candidato. Mas o Renan não deve responder mesmo. Mas o Renan respondendo o Marçal, as besteiras que o Marçal faz, aquela coisa toda, já perde. Você tá entendendo? É o que o Marçal quer. Que o Renan gaste tempo com ele, não com o Flávio. É isso que o grupo de Flávio quer. O Marçal vai ficar lá como um boneco enchendo o saco, perturbando, falando de coisas, inclusive, que vão no emocional da pessoa, para desestabilizar, como ele fez com o Datena, com o Nunes, com o Boulos. Aquele episódio engraçado demais. Eu detesto esse Marçal, mas aquele episódio eu achei da carteira de trabalho, que ele colocou a carteira de trabalho na frente do Boulos. Você vê que o Boulos estava todo se achando frio, tava nem aí pro Marçal. Na hora que ele faz isso, coloca na frente, ele se desestabiliza, ele dá um tapa. E a equipe do Marçal já aproveita, já coloca nos cortes, aquele negócio todo. Ele vai pra desestabilizar. O Marçal tá cagando pra eleição. Não vai ter eleição dele. Primeiro, repetir, ele está inelegível. Ele não vai ficar elegível. Ele vai só pra causar tumulto até o dia 15 de setembro, que é a data limite para a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre essas candidaturas. A candidatura dele vai continuar impugnada. Mas ele já sabe disso, ele vai causar tumulto até o dia 15. O objetivo do Marçal é esse, esqueça, ele não é candidato oficial. Ele é só um maluco lá, colocado pelo Flávio Bolsonaro. Você entende que o Marçal era consultor de marketing. Continua consultor de marketing. Ele tá nessa firula para tentar boicotar e tirar a paz do Renan Santos como candidato, para que o Renan não fique falando do Flávio Bolsonaro e fale dele, fique respondendo as besteiras. Ontem, e o Renan acertou, óbvio, né? Renan, isso é aula número 1, né? O Renan não é otário, o Renan é inteligentíssimo, é o candidato mais preparado. Ele não perdeu tempo respondendo o Marçal. Claro que o repórter falou, o Marçal é figura folclórica e acabou, papapá, já foi. É o agente, analista de marketing do Flávio Bolsonaro. Eu acho esse posicionamento dele muito correto. Correto. Agora, a militância tem que ir pra cima dele. Tá indo pra cima. Tem que ir pra cima dele, esse negócio tem que ir pra cima. É claro que continua, né, eu acho que paralelamente fazendo a distribuição do conteúdo do Renan Santos, como eles já fazem, de cortes e de entrevistas, mas tem que mostrar que o Marçal, eu disse isso no sábado, tem que mostrar visivelmente que o Marçal é um braço do Flávio, que o Marçal não é candidato. Você vê que tem gente do MBL que não entendeu isso. Não sei, acho que esse cara que colocou defendendo o Renan, ele é eleitor do Renan, mas ele mesmo não entendeu. E o brasileiro que não é da militância do movimento, e muito menos do Renan Santos, acha que ele é candidato. Cabe à militância mostrar que é uma piada esse negócio, que ele só vai lá para causar tumulto. Eu acho que existe essa diferença. Do Renan, que mantém o silêncio e ignora, continua com proposta, entrevista, fala de economia, fala do desemprego, fala do Lula, fala do Flávio. Agora a militância tem que mostrar que esse cara é fraco, que esse cara é uma piada, que esse cara... Eu acho que não o Duval, mas a militância, eu não falo dos principais players do movimento, mas eu falo da militância, o cara que tá no computador aí agora, por exemplo, assistindo o nosso programa, que tem gente que assiste. É isso que eu tô dizendo. Mas assim, o que é que eu vejo disso, Timóteo? Eu acho, né, gente? Eu não sou do MBL. Assim, esse comentário que você leu aí, ele é assim... Olha, eu posso falar isso porque eu já fui uma pessoa bastante atuante aí. Então, eu conheço militância, tá? Eu conheço militância. O que acontece? Quando você está ali numa bolha, torcendo pelo seu candidato, torcendo pelo seu projeto, muitas vezes os olhos ficam escamosos. Você não enxerga direito o que está à sua volta, você não analisa as outras bolhas, não analisa o pensamento do seu adversário. E uma eleição presidencial não se ganha com o que você tem à sua volta. Se ganha furando a bolha. O Renan tem feito isso de forma brilhante. Mas o voto para o Renan Santos de alguém que está na dúvida, não necessariamente esse alguém é preparado. O povo brasileiro é talvez o povo mais ignorante do planeta. Porque o povo brasileiro acredita ser sábio, porque foi conduzido dentro de todo um processo de doutrinação política a achar que sabedoria é ter um diploma que o categoriza com uma profissão. Isso é perigoso para uma nação, mas o brasileiro ele é basicamente assim. E eu não estou falando de você que é do MBL que me ouve, eu não estou falando de uma pessoa sensata, de alguém que busca o conhecimento fora do quadrado da sala de aula de uma faculdade esquerdista. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do brasileiro em geral.
a maioria, o que é necessário para uma eleição, o que é necessário para ter número em uma eleição presidencial. Então, meu amigo, se você acha que o povo brasileiro minimamente preparado é o que vai eleger o Renan, o nosso público não pensa assim, mas você não precisa do seu público. Você precisa da esquerda, você precisa do bolsonarista duvidoso, que não gosta de corrupção. Você precisa daquele que se sentiu traído, do tio do Zap, que se sentiu traído com a corrupção do Flávio, que está vindo à tona aí, né, sobre a corrupção do Flávio, com o Pangaré. É isso que você precisa. Isso tem que ficar claro. Então, quando a gente fala aqui para a militância, é porque, de fato, o que o Marçal está trazendo, não é que ele é louvável, não, muito pelo contrário, o Marçal é um atrapalhado, né? Mas ele convence, ele é bom de oratória, ele tem bom discurso, e no debate ele já mostrou que ele vai causar. Ele vai causar. Eu vou, de verdade, e ele vai torcer para que ele não vá pro debate. E ele vai causar para cima do Renan, moralmente falando, tá? Ele vai usar pautas morais. Esse chororô e essa prévia que ele deu aí na Brasil Paralelo já mostra como ele vai vir. Ele vai vir com essa palhaçada. Porque esse público está tendencioso a votar no Renan. O público da família, o público do cara que é empresário, Exato, o público gospel. O público conservador tem uma ala crescente, eu conheço vários, eu sou protestante. Eu falo de gente que eu nunca pedi voto exatamente. Claro, pessoas acompanham o Abrado, mas gente da minha igreja que vai votar no Renan Santos por iniciativa própria. Não tem nada de brado, não tem, porque as pessoas estão vendo os discursos dele, são mais inteligentes e estão vendo que ele tem proposta e inteligência. E são pessoas conservadoras. É gente família, gente mais velha. O Renan tem. E o Marçal sim representa uma ameaça. Claro. Na questão dos valores, nesse sentido aí. Porque exatamente. Essas pessoas vão ouvir o cara lá falar que ele é de Deus, que ele tem uma família com 4 filhos, deixa eu só, que blá, 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 deixa eu só retificar. Entendeu? Exatamente o que eu disse, é uma ameaça no sentido em que o Marçal, gente, os votos que ele... O apoio que ele receber, ele vai canalizar pro Flávio. Sim. O cara mandou aqui pra mim, meu seguidor lá no X. Eu não voto no frouxo, não voto no Renan, voto no Marçal. Ele falou assim, não voto no frouxo feminista e nem no Renan, do bunda livre, voto no Marçal. Uma galera já tá dizendo isso aí. Já tem uma galera. Falando anti-Bolsonaro. Aí eu respondi o óbvio, eu falei, velho, você vota no frouxo feminista. Você é tão idiota assim que você não percebeu que o Marçal é braço do Flávio Bolsonaro? Não percebeu. Que o próprio Marçal ontem... Eu achava que esse início de campanha do Marçal seria mais camuflado, seria um negócio assim, que ele ia disfarçar, que ele ia bater no Flávio um pouquinho. Nada. Não tem nem segredo. Ontem ele disse na entrevista, mandei o link pra você, primeiro corte, o Flávio, eu tô aí pra ajudar, o Flávio. Ele tá dizendo na cara dura que vai pra ajudar mesmo, meu não tenha irmãozão, dúvida. Eu não vou nem tocar em você, E a gente tem muita audiência de antibolsonarista, muita audiência em todo o Brasil, pela internet, pelo YouTube, de antibolsonarista de direita, que sabe que o Bolsonaro é frouxo. Cara, se você vota no Marçal, você tá votando no Flávio Bolsonaro. Total. Você tá jogando... Se você vota não, desculpa, que o Marçal não vai nem aparecer em urna, não vai ter nada disso, mas você vai... O seu apoio hoje de você escrever sou M Marçal, você pode botar eu sou M e sou F, que você é Flávio Bolsonaro. O Marçal é Flávio, gente. E não é segredo não, pô. É público. Veja as entrevistas que ele deu ontem. Ele não tá nem escondendo que tá indo pra esse negócio só pra ajudar o Flávio Bolsonaro. Então pra galera anti-Bolsonaro de direita, que estão com nojinho do MBL, do Renan, por besteira, porque eu já falei 300 vezes aqui esse negócio, vocês vão votar no Flávio Bolsonaro. Vocês vão apoiar e votar no Flávio Bolsonaro. É isso. Vocês estão fazendo apoio para esse cara que vai canalizar apoio pro Flávio. Questão de dias, ou até mesmo hora, se o TSE antecipar o julgamento. São agora 9 horas e 2 minutos. Eu disse em 2024 e eu continuo com a mesma análise. Você tem gente de bom coração na política brasileira. Você tem gente com vocação política, gente que é inteligente. E eu estou dizendo de características de pessoas do MBL e principalmente o Renan Santos, que eu vejo isso. A capacidade dele é uma pessoa simples, o interesse dele é governar o Brasil e salvar o Brasil. Ele não tem interesse financeiro. Já conversei com pessoas que conhecem ele pessoalmente. Ele não tem interesse como muitos outros políticos. Ele já está há 10 anos, ele não é um outsider, ele entende muito bem a política. Ele sabe o que pode ser feito no Brasil para melhorar a situação em várias áreas do nosso país. E o MBL é bom de engajamento, de estética, eles são feras. Mas
No bolsonarismo até então, eles não tinham uma pessoa fera de marketing. Pro mal, deixar isso claro. Pro mal. Chegou ontem. Pelo menos estava no bastidor. Chegou ontem para saiu do bastidor e agora está na frente das câmeras, na frente dos holofotes. E eu acho... É esse cara. Então, nessa disputa, nessa batalha, claro que eu não estou dizendo para vocês aqui se rebaixarem, para vocês Não. responderem ele, ficar lá engajando. Eu acho que eu concordo que você não deve ficar engajando posts do Marçal respondendo, isso eu concordo. Mas a gente tem que, por exemplo, que nem eu tô falando aqui, algo tão óbvio que tem audiência aí, que nem a Helena mandou no chat, que não sabe que Marçal não é candidato. Marçal é só uma figura do Flávio Bolsonaro. Então eu acho que isso deve ser exposto mais pela militância. Exposição nos perfis e mostrar, fazer uns caras. Eu acho, não sou do MBL. Aliás, só estou aqui comentando o assunto. Eu não sou que a gente fala aqui porque Que a fica gente engajado acha, né? e fica feliz e fica empolgado com a candidatura do Renan Santos. Mas eu também posso estar errado. Já errei várias vezes e não sou um grande especialista nisso. A minha leitura de fora. Também do que eu vejo tô, de já, vejo assim. já conhecendo o Marçal, ele é muito fera no marketing. Ele é muito fera e o Marçal quando chora, essas coisas, tudo que ele fala é pensado. Até aquele bigodezinho dele, essas besteiras, tudo é pensado. Então ele chora, ele já sabe que o brasileiro é vitimista. Ele já sabe que pessoas que não querem mais do Flávio, ele vai lá para ajudar essas pessoas que não querem mais do Flávio, pensar no Flávio Bolsonaro. Ele sabe que público ele está buscando. Exatamente. Por exemplo, esse público da igreja, esse público dessas pessoas. Aí tem gente que fala assim, mas o Renan, na última hora, vai ter o voto do Jorge. Gente, é o voto de todo mundo que o Renan precisa. Entende? Ele precisa desse voto que já estava tendencioso para ele, mas que na hora de escolher é errado. É muito errado, tá? Muito errado. É muito errado. Eu nunca votaria em uma pessoa por esse motivo. Eu vou orar pelo Renan para que ele tenha o seu sucesso, sua prosperidade, sua paz, mas eu vou votar no Pablo Marçal porque ele é casado e tem 4 filhos, mas tem brasileiro que faz isso. Timóteo é de igreja, ele sabe o que é que eu estou falando. Você Tem não é de brasileiro... igreja Sim, eu estou falando, tem brasileiro que faz isso. Entendeu? E é muito brasileiro que criou esse imaginário, né? Então, infelizmente... Ó, só para encerrar esse assunto, eu não vou mais falar desse cara também. Mas eu queria só colocar esse trecho, e eu até conversei e falei, hoje eu vou ter que falar no programa, óbvio, foi o primeiro dia de entrevistas, a gente aqui é um jornal, eu tenho que comentar, mas queria esse trecho aí da BP ontem, o Luiz Melodia, são 9 horas e 6 minutos, 9 e 6. Toca aí esse vídeo aí, por favor, Luiz. Foi quando ele mostrou mais na cara dura que é apoiador do Flávio Bolsonaro. Nosso zap 7131800434. Solta aí. Eu penso que nenhum dos outros candidatos estão com o Flávio. Na hora que a minha candidatura foi Bom dia, Timó. a primeira pessoa que eu liguei foi pro Flávio. E falei para ele, Vocês estão ouvindo? segue seu caminho em paz, que você não vai ter problema comigo. E falei essas palavras. Meus 2 filhos estavam comigo, a gente fez uma chamada de vídeo. É fala da família. Eu falei para ele, Tá vendo? se o Senhor é com você, irmão, fica em paz. A igreja, Então, o Então texto. fica isso claro que eu pra falei. parar toda hora alguém falando que o PT me mandou, não sei o que, ninguém manda em mim, a não ser o próprio Deus. Se Deus falar para eu desistir agora, eu desisto. Se ele falar para eu ir até o final, qualquer coisa, de ir pra cadeia, eu tô pronto. Tá vendo? Então fica aqui meu compromisso, vocês não precisam ficar preocupados comigo. Quem já está decidido o voto, siga seu voto. Só siga. Eu entrei nesse negócio para responder um chamado do meu coração. Que eu serei presidente do país é uma absoluta certeza da minha alma. Se é Nem nessa você eleição, foi era na prefeito próxima, em na São outra, Paulo. eu não tenho pressa, eu não sou um cara impaciente, inclusive, eu sei esperar. Agora, Impaciente? não tem Você ninguém, Eu não sou. ninguém não nessa campanha eleitoral que pode servir de escudo. Então, antes de falar besteira, Falando. pensa que o Capitão América chegou com o escudo. Chegou com. São Ai. 9 horas e 7 minutos. Você acabou de dizer, vai ser um escudo. Ele tá falando pra quem, vocês acham? O Flávio ligou pra ele, eu fico pensando nessa reunião
Marçal, você é o nosso consultor de Eu acho engraçado. O Renan vem com tudo. O que a gente faz? O que eu acho mais Aí engraçado. ele foi com esse sotaque dele, mistura de mineiro com goiano, com sei paulista. lá, com tudo. Aí ele fala, ô Flávio, eu vou nesse negócio aí. Eu acho engraçado como é que é impressionante, né? Ah, porque Deus fala comigo. Mas esse Deus, que diabo de Deus é esse que fala toda hora com esse homem, gente? Ah, Vanessa, são termos. É o que eu tava falando aqui pra você. É narrativa, é linguagem utilizada. Quando ele fala da família, Eu acho isso ridículo, gente. a gente acha ridículo, o povo brasileiro, filha. Quando ele fala da família... Mas isso pega. Pega, família, orou e tal. Termos é linguagem. Emotivo brasileiro é emotivo. É motivo. Tinha gente que falava pra mim, aqui, assim, dessa coisa mais, assim, gospel de ser, que falava, Deus me acordou hoje e disse que era pra eu chegar atrasado. Como é que Deus te manda chegar atrasado no lugar ou não ir pra um compromisso que você marcou? Então, bebeu muito um dia antes e Entendeu? tá botando Deus na desculpa. Rapaz, assim, é surreal, mas tem brasileiro e não é gente fuleira não, tá? É gente aí que está ocupando altos cargos na justiça brasileira, é gente que é rico, que tem empresa e que fala com esse tal desse Deus que para mim é o Satanás todos os dias. Deus diz, chega atrasado, não vai pro teu compromisso. Que Deus é esse que vai te levar pra desgraça?